Boa tarde, agora mais um vídeo aí sobre as equações polinomiais, com vídeo sobre uma equação polinomial de terceiro grau, tá? Então, para a gente encontrar aí as raízes da equação de um polinômio de terceiro grau, eu vou fazer essas etapas aqui, tá? 4 etapas, e aí em cada uma delas eu vou explicar o que eu estou usando, tá? Que instrumento eu estou usando, que ferramenta. Então, a primeira etapa, eu vou encontrar possíveis raízes, tá? Olhando aqui para quais são as prováveis raízes. Se eu encontrar uma delas, eu vou partir para a segunda etapa. Opa! Então, aqui as possíveis solução, né? As possíveis raízes, vou testar elas até encontrar uma, que é a segunda etapa, tá? Então, na segunda etapa seria encontrar essa raiz. Daí, para a terceira etapa, vou reescrever esse polinômio como um produto de outros dois polinômios, tá? Um vai ser um binômio de Newton e o outro vai ser um polinômio de um grau menor que 3, ou seja, vai ser um grau 2, tá? Que ferramenta eu vou usar para reescrever isso? Eu vou usar uma ferramenta chamada Briand-Ruffin, tá? Ou Briot-Ruffin, né? Como se lê, por conta de dois matemáticos aí, tá? Então, um dispositivo, conhecido como dispositivo de Briand-Ruffin, ou só de Ruffin. Quarta etapa é encontrar, então, as demais raízes, tá, desse polinômio, usando aquele polinômio de grau menor, ou seja, o polinômio de grau 2, tá joia? Então, nesse vídeo aqui, eu vou com vocês até a segunda etapa, para não ficar muito comprido, e depois eu volto, né, na terceira etapa, tá joia? Então, a primeira etapa, encontrar as possíveis raízes, e depois encontrar a raiz. Tá? Então tem esse polinômio aqui. Num vídeo que eu fiz sobre conversas sobre equações polinomiais, eu expliquei por que é válido, né, eu olhar esse termo independente para encontrar uma possível raiz. Tá? Mas aqui com vocês, eu só vou encontrá-las. Então a primeira etapa é encontrar essas possíveis raízes. Como é que eu vou fazer? Vou olhar o termo independente aqui, ó. Quem que é o termo independente? É o termo que não acompanha nenhuma incógnita, ou seja, nenhum x no caso, tá? Então, o valor aqui, ó, é menos 3. Menos 3 eu nem preciso do menos, porque a gente vai testar todos os sinais. Então, vamos pegar só o 3. Ó. 3. A pergunta que eu tenho que fazer é o seguinte: quais números dividem 3? Quais números dividem 3? Estou afirmando para vocês, todos os possíveis divisores de 3 podem ser raízes desse polinômio. Se ele tiver, se ele tiver uma raiz inteira, vai ser dessa maneira que eu vou encontrar. Tá joia? Porque se o polinômio é de grau 3, ou ele tem uma raiz inteira, tá? Se ele tiver duas, uma for complexa, vai ser um par de raízes complexas, se ele tiver duas raízes, tá? E uma for complexa, vai vir par. Se ele tiver 3, pode ser que seja um par de raiz complexa e uma delas seja um valor inteiro. Então, eu tenho aí uma probabilidade de que uma dessas equações seja um número inteiro. Quase em todas as equações que a gente trabalha no terceiro ano, ela vem acompanhada de um número inteiro, tá bom? Então, vamos lá. Quais os possíveis divisores de 3? Eu estou afirmando para vocês que todos os divisores desse número independente pode ser uma provável raiz. Então, a primeira etapa, quem são as prováveis raízes? Os divisores desse termo independente. Então, 3 pode dividir por 3? Pode. Então, 3 pode ser uma das raízes. Só que aqui tem o seguinte, ele pode dividir por 3, mas também pode ser dividido por menos 3. Então, a gente vai pegar tanto o valor positivo quanto o negativo. Certo? Pode dividir por 2? Não. Pode dividir por 1? Pode. Então, se ele pode dividir por 1, ele também pode dividir por menos 1. Então, essas aqui são as prováveis raízes dessa equação. Tá? Se esse número fosse 5, podia ser 5 e 1. Se esse número fosse 4, podia ser 4 mais 4 menos 4. 2 e menos 2. 1 e menos 1. Então, eu teria aí mais 6 números para testar, né? Encontrar uma delas. Agora, na segunda etapa, o
que é encontrar uma raiz. Então, essa aqui é as possíveis, não necessariamente seja uma delas, tá? Então, eu vou tentar encontrar quais delas satisfazem essa equação. De que maneira eu faço isso? Eu posso pegar o próprio valor e testar aqui, tá? Vou fazer isso da primeira vez e depois eu vou usar um dispositivo que é o dispositivo de Briand-Ruffini, tá? E se ele der zero no final, quer dizer que eram umas raízes. Por que que eu ganho com o Briand-Ruffini? Porque daí eu já encontro o polinômio de grau menor, tá? Mas vamos testar aqui. Vamos primeiro por esse método. Testo 3 ao cubo menos, vou testar o 3, tá? Vezes 3 ao quadrado mais 4 vezes 3 menos 3 igual a zero. 3 vezes 3, 9, menos 2 vezes 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 3, 12, menos 3, igual a zero. Então, eu tenho aqui, vim para cá, 9, ó, vamos somar aqui, ó, 9 com 12, 12 dá 21, menos 3, tá? Ou aqui, ó, né, 9 menos 3, 6, 6 com 12, 18. Então, eu tenho aqui 18 menos 2 vezes 9, que é igual a zero. Opa, 2 vezes 9, 18. Então, 18 menos 18, igual a zero. Ou seja, deu certo. Então, esse cara aqui é uma das raízes. Posso testar outra? Posso, tá? Se quiser, posso testar, mas pode ser que nenhuma delas mais dê certo, tá? Por quê? Porque esse método aqui, eu quero, para mim, uma já basta. Com uma, eu consigo já dar continuidade ao meu método. Então, eu sei aqui que uma das raízes, vou chamar de x1, né? Ou R1, tanto faz, é igual a 3. Já encontrei uma raiz. Ah, professor, e o outro método que você estava fazendo? Não vou explicar assim, passo a passo, como é o método, porque vocês têm vídeo aí explicando certinho o dispositivo, mas eu vou abordar ele aqui, tá? Então, a segunda etapa seria encontrar essas raízes. Eu já sei as possíveis, vou testar ela usando agora o dispositivo de Briand-Ruffini. O que eu preciso fazer para usar o dispositivo Briand-Ruffini? Primeira coisa é escrever essa equação polinomial da forma completa. Como assim, professor? Com todas as potências do x. Então, eu tenho aqui x ao cubo, beleza. X ao quadrado, beleza. X elevado a 1, opa, esse aqui tem um x elevado a 1. E aqui o termo independente, ou seja, esse aqui está completo, tá? X ao cubo, x ao quadrado, x e aqui o termo independente, tá? Mas se não tivesse, eu ia completar. Por exemplo, vamos supor que era x ao cubo mais 4x menos 3 igual a zero. O que acontece? Falta aqui, ó, o x ao quadrado. Então, se ele tem o x ao quadrado, eu vou completar, vou pôr ele aqui. De que maneira vai ficar? X ao quadrado mais 0 vezes x ao quadrado mais 4x menos 3. Então, eu completo usando o zero, tá? Senão, não vou conseguir, aí não vai dar certo o meu dispositivo de Briand-Ruffini. O que é o dispositivo de Briand-Ruffini? É uma ferramenta que a gente utiliza para testar se a raiz, se é um valor, né, é uma raiz da equação polinomial e encontrar qual é, né, o resultado, ou seja, o polinômio de grau menor que eu posso multiplicar por um polinômio criado com essa raiz, chamada binômio de Newton. Pouco vocês vão ver que não é tão difícil que eu estou falando, porque a gente já fez como se escreve um polinômio lá de grau 2, tá? Como produto de outros dois polinômios. Então vamos lá. Aqui eu vou colocar a minha raiz, tá? Minha provável raiz, vou testar o número 3. Lembra lá que tinha 3, menos 3, mais 1, menos 1. E aqui eu vou colocando os coeficientes. Vou colocar o coeficiente A, o B, o C e o D eu vou pôr para cá. Tá? Pode pôr tudo junto aqui, não tem importância. Eu gosto de colocar aqui, porque se esse resultado for zero, eu sei que esse cara é raiz. Tá? Então, 1, menos 2, 4 e menos 3. Então, o que eu vou fazer aqui? O dispositivo funciona assim. Abaixa esse primeiro valor, 1. Vou multiplicar por 3. 1 vezes 3. O resultado eu coloco aqui. Agora eu somo essa linha com essa. Menos 2 com 3. Devo 2, pago 3, fico com 1. Multiplico aqui.
1 vezes 3, 3. 4 mais 3, 7. 7 multiplico aqui. 3 vezes 7, 21. Soma aqui. Opa! O que deu de errado aí? O 3 deu certo lá ou será que eu engrupei? Ai, lembrei, né? O 3, vamos voltar aqui, ó. Ó porque o 3 não é. Vou continuar aqui, mas lembra lá, eu fiz 3 ao quadrado. E é 3 ao cubo, né? Que daria 27 o valor. Tá? Então depois eu volto lá para mostrar o erro que eu fiz aí. Tá? Vou só mostrar que esse aqui não é raiz da equação. Tá joia? Então, ó, 7 vezes 3, 21. Vou somar aqui, o que vai acontecer? Vai sobrar 18. Então ele não é raiz. Tá? Já vou testar o menos 3. E depois eu vou voltar lá e vou substituir para ver o que vai acontecer. Então o 3, vamos colocar as possíveis raízes aqui. Depois eu volto lá. 3, menos 3, 1 e menos 1. Tá? Então esse cara aqui já vi que não é. Vou testar o menos 3. Quem estava assistindo o vídeo aí viu que eu errou, quase deu um pulo na cadeira, né? Mas como é gravação, não era ao vivo, vocês podiam ter me avisado. Não podia ter me avisado. Então vamos lá, vamos testar o menos 3 aqui. Mas a gente volta lá depois. Agora esse cara aqui, 1. 1 vezes menos 3. Mais com menos, menos. 1 vezes 3, 3. Aí soma. Então aqui vai dar menos 5. Menos 5 vezes menos 3. Menos e menos, mais. 5 vezes 3, 15. E aqui deu 19. 19 menos menos 3. 19 vezes 3, mais com menos, menos. 19 vezes 3, vamos fazer aqui, ó, 19 vezes 3. 9 vezes 3, 27. 1 vezes 3, 3, 4, 5, 57. Soma isso aqui, dá menos 60. Também não deu certo. O menos 3 também não deu certo, tá? Vamos lá, vamos testar agora o 1. Vamos testar um aqui. Agora o 1. Abaixo esse cara aqui. 1 vezes 1, 1. Somo, né? Devo 2, pago 1, devo 1. Menos 1, menos com mais. Menos 1 vezes 1, 1. Somo isso aqui. Tenho 4, tiro 1. Tenho 4, tiro 1, fico com 3. Fico com menos não. 3. 3 vezes 1, 3. Soma aqui, deu 0. Opa! Isso quer dizer o quê? Que esse cara é a raiz. Então, na verdade, é o 1, não é o menos 3. Vamos lá ver o que eu errei do 3, né? Que eu acho que é a potência ao cubo lá. E vamos substituir o 1 para ver se é mesmo. Então, aqui, substituindo o 3, né? Vamos substituir o 3. Então, eu tenho 3 ao cubo menos 2 vezes 3 ao quadrado mais 4 vezes 3 menos 3 igual a 0. Então, aqui que eu errei, ó. 3 ao cubo dá 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos 3 vezes 2. 3 vezes 3, 9. Vezes 2, 18. Mais 4 vezes 3, 12. Menos 3. Isso aqui não dá 0, né? Então, eu posso somar aqui, ó, 27 com 12. 7, 8, 9. 39. E aqui somar esses dois que estou devendo. Menos 21. 18 menos 18 com menos 3, menos 21. Que vai dar um resultado aqui, ó, de 8, 3, 2, 18. Que é o mesmo resultado que deu lá no Briand-Ruffini, né? Sobrou 18. Esse era o resto lá, né? Quando substituir. Então aqui, ó, não deu certo. Vamos ver se 1 vai dar 1 ao cubo, menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 3 igual a 0. Então, 1 vezes 1 dá 1, menos 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2, mais 4 vezes 1, 4, menos 3 igual a 0. Então, aqui, 1 mais 4, 5, devo e devo, menos 5 igual a 0. Então, deu aqui 0 igual a 0 e 1 é a raiz. Joia? Então, vou interromper o vídeo aqui para não ficar muito longo. No próximo vídeo eu mostro lá o Briand-Ruffini e aí mostro como continuar os passos lá
para mim encontrar todas as raízes de uma equação polinomial do terceiro grau. Tá joia? Tchau, tchau.